Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente tem aqui algumas informações para passar para vocês. Infelizmente, o Flamengo ontem empatou e perdeu o contato com o Palmeiras. O Palmeiras abriu 4 pontos. O Flamengo tem a chance de deixar isso aí com 1 ponto de diferença, 4 ou 7. Né? Depende do que o Flamengo vai fazer no Allianz no final de semana. O Flamengo tem esse confronto diante do Palmeiras, podendo chegar aí a 1 ponto do Palmeiras, né? Atingir aí 1 ponto do Palmeiras. Precisa da vitória fora de casa, precisa vencer fora de casa, e vencendo fora de casa o Flamengo ficaria a 1 ponto novamente e aproximaria novamente do Palmeiras. O Flamengo perdendo fica a 7 pontos do Palmeiras. Uma loucura, uma distância absurda já para um início de campeonato, para uma 10ª rodada. Mas o Palmeiras vai perder o Estevão. Mas o campeonato falta muita rodada, tem ainda 29 rodadas e tudo mais, depois desse próximo jogo 28 rodadas. Só que o campeonato vai se desenhando e tem que ligar o sinal de alerta. O time não consegue ir bem em 2 tempos. O Flamengo, que em alguns momentos chegou a estar sendo exemplo, e todos falando que o Flamengo estava voando e tudo mais, o Flamengo hoje não consegue oscilar um jogo bem, um jogo mal. O Flamengo hoje oscila no máximo 1 tempo, ou 30 minutos bem, 60 mal. O Flamengo não consegue. O Flamengo é como se fosse aquele seu dispositivo, aquela sua TV que está intermitente. Funciona um tempo e não funciona o outro tempo. E está cada vez funcionando menos tempo. Antes funcionava um jogo sim, jogo não. Depois funcionava um tempo sim, outro não. Agora funciona 30 minutos. É preocupante. Vocês vão ver aqui, eu tenho no final do vídeo a zona mista do Léo Ortiz, que fala do desejo de ganhar a Copa do Brasil e tudo mais. E o Felipe Luiz, que na minha pergunta sobre Matheus Gonçalves, sobre Everton Araújo, sobre também o Lohan, o Felipe Luiz, que também fala sobre questão de vazamentos, mas na minha pergunta ele fala sobre a questão do Matheus Gonçalves, e ele diz que o Matheus Gonçalves é muito anárquico no meio-campo, ou seja, anarquia que não tem uma regra, não tem uma ordem, não tem liderança, ou seja, é como se o Matheus Gonçalves não acatasse ordens e não funcionasse sob seus comandos, como se o jogador tivesse as próprias ideias. E ali o que me deixa preocupado é porque nós temos jogadores que também não estão indo bem, como o Michael e o Bruno Henrique, e que o Felipe defende na coletiva. Aí na coletiva ele vem e fala, o jogador tem qualidade, mas é muito anárquico. Vocês vão ver a coletiva aí. Com relação aos vazamentos, eu acho que a gente não pode passar pano ao que está acontecendo. Tem alguém próximo do Felipe, alguém que está querendo minar o Flamengo, que está atrapalhando o Flamengo, que passa a escalação antes do jogo para jornalista. E essa pessoa é próxima do Felipe. Eu já sei quem é. Não posso acusar, porque eu não tenho provas. Mas é muito próxima do Felipe. Muito. É do departamento de futebol. E está vazando para jornalista. Por algum motivo especial que nós não sabemos, mas é grave. É grave. E o Guilherme Flazoeiro fez a pergunta, que eu tinha até falado para o Isaac do Flavós, que era a pergunta que eu ia fazer, sobre os vazamentos. O Guilherme fez. E o Felipe respondeu, vocês vão ver aí também, que espera que essa pessoa coloque a cabeça no travesseiro e
e que realmente se sinta culpado, alguma coisa nesse sentido, mas que tinha parado por um tempo, voltou. A questão não é essa. A questão é que quem está fazendo isso quer te prejudicar, Felipe. Porque não é possível que não entenda que está ajudando o adversário. Mesmo 1 hora antes do jogo, 2 horas antes do jogo, está ajudando o adversário. E você não tem que ser amiguinho de jornalista, né? Que você que trabalha dentro do departamento de futebol, trabalha com o Felipe Luiz, você não tem que ser amiguinho de jornalista e passar esse tipo de informação, né? Já que dentro do departamento de futebol seguram tanto as informações com relação a negociações, e eu acho que está certo mesmo, o jornalista que descobre mérito dele. Agora, vazar informação do time para ajudar o adversário, então tá tudo errado. Não tem, aí o profissionalismo não existe, né? Que profissionalismo é esse? Que profissionalismo é esse? Vou fazer igual aqui, show da Xuxa é esse? Que profissionalismo é esse? Que profissionalismo é esse? Me responde aqui. Eu quero saber de verdade. Que profissionalismo é esse que gente de dentro do departamento de futebol, dentro, não é alguém que está passando ali, está filmando com o celular, não é não, Felipe. Não é não. É gente de dentro, gente muito próxima, por algum motivo, tá querendo vazar isso aí. E te prejudica, né? Então, acho que tem que abrir o olho, hein, Felipe? Acho que você tem que abrir o olho, porque isso aí não vai ser bom pra você não, cara. E a gente vai cobrar. A gente vai cobrar isso, porque isso prejudica o Flamengo, isso já prejudicou o Flamengo em alguns anos aí. Com o Jorge Jesus não vazava, com o Dorival não vazava, com alguns outros treinadores não vazava, não lembro, acho que com o Ceni não vazava. Agora, todos os treinadores que tiveram trabalhos que em algum momento ficaram contestados, que recebiam muitas críticas internas e externas, todos os trabalhos que entraram nessa fritura, nessa pressão, todos tiveram vazamentos. Não há coincidência no Flamengo. Não há coincidência no Flamengo. Abre o olho, Felipe. Abre o olho. Falar de Cristiano Ronaldo, de Maria e tudo mais, muito se fala que Di Maria poderia estar a caminho do futebol brasileiro e que Cristiano Ronaldo também, o GE trouxe que tem proposta de clube brasileiro. E a gente teve o Renato Paiva, o técnico do Botafogo, falando sobre a questão do Cristiano Ronaldo, né? Vamos acompanhar aqui. Então eu sinceramente acho, tá? E aí eu conversei com uma pessoa muito próxima do Texto, uma pessoa que costuma ligar muito pro Texto. Conversei com essa pessoa do meio do futebol. E ele me disse que sim, o Textor está interessado no Cristiano Ronaldo e no Di Maria. Agora, o Textor deu uma zoada no Cristiano Ronaldo na apresentação do Almada, né? Mas que esse nome do Cristiano Ronaldo seria seria o Botafogo realmente que está querendo. E que o Di Maria também. O Di Maria também. O Botafogo quer esses galácticos para disputar a Copa do Mundo de clubes, já que no seu grupo tem PSG voando e o Atlético de Madrid gigante. Então, são dois adversários dificílimos que o Botafogo tem no grupo da Copa do Mundo de clubes, e ainda tem o Seattle Sounders, que é o time lá dos Estados Unidos da MLS. Então são 3 times dificílimos. Vamos ver o que o Renato Paiva falou. Com o Igor Jesus para o Super Mundial? O Natal é só em dezembro, mas se viesse, não podes dizer que não a uma figura dessas. Eu não sei de nada, atenção, estou a responder à tua pergunta. Não sei de nada, não sei se passa alguma coisa, juro-te que não sei. Mas, como eu digo, os treinadores querem sempre mais e melhores jogadores, não é? O Ronaldo, mesmo com a idade que está, continua a ser uma máquina de fazer golos. E numa equipa que gera oportunidades atrás de oportunidades, um finalizador vem sempre bem. Agora,
Essa pergunta tem que ser feita noutra língua, não em português. No texto. E esperarmos. Os grandes jogadores são sempre bem-vindos, o Cristiano ou outro qualquer, desde que venham para agregar ao elenco que nós temos, que também é um elenco que me deixa muito satisfeito neste momento. Cristiano Ronaldo. Então ele deixando claro que a pergunta tem que ser feita em outra língua. Ou seja, pro texto. Em inglês. Né? Então, é uma situação aí, gente, que percebe-se que, né, ele não fala, ele não entra em detalhes, mas que ele gosta, óbvio, do Cristiano Ronaldo. Só, infelizmente, eu entrei em contato com gente próxima da diretoria do Flamengo, que me falaram que não é o Flamengo, que quer o Cristiano Ronaldo, e a pessoa ainda me falou assim, mas seria um jogador que para o grupo não seria bom, porque ganha muito, já ia chegar, ia ser titular, você não pode botar um Cristiano Ronaldo no banco. Peraí, cara, peraí. Então certo tá o Renato Paiva, né, que você quer os melhores no Botafogo, no seu time, e, né, o Cristiano Ronaldo seria bem-vindo. Certo tá o Renato Paiva, desculpe, mas certo tá ele. De Maria, Cristiano Ronaldo, você tem que querer jogadores assim, independente da idade, sabendo que tem qualidade. Olha, o De La Cruz sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o clássico, né, com o Botafogo. O uruguaio, então, vai passar por uma ressonância magnética nessa segunda-feira, quando o elenco se reapresenta no CT do Ninho do Urubu. Então, entorse no joelho direito, né, terrível, terrível. Péssima notícia aí, ainda mais sendo joelho, pode ficar fora da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo pode perder o De La Cruz para a Copa do Mundo de Clubes, uma tristeza, meu Deus do céu. E além de perder o De La Cruz para a Copa do Mundo de Clubes, pode ter perdido mais um volante por um bom tempo durante a temporada. A notícia é terrível, terrível. Eu vou agora chamar a Zona Mista e a coletiva de imprensa com a minha pergunta para o Felipe, a pergunta da Raíza Simplício, a do Guilherme sobre vazamentos, a da Raíza Simplício sobre a questão também de necessidade de contratações e tudo mais. E eu vou trazer também a pergunta do Júlio Miguel Neto sobre justamente o Nicolás de la Cruz. Por que ele não pode jogar de meia, ser o substituto do Arrascaeta, etc. Vai nessa linha, pergunta muito boa do Júlio, por sinal. Léo, você comentou ali agora sobre desgaste físico, né? E o Flamengo tem agora, né, tirando o Botafogo da Paraíba, tem Palmeiras e depois Deportivo Táchira, que são dois jogos super importantes, né? Primeiro contra o Palmeiras, se o Palmeiras ganhar, o Flamengo abriria 8 pontos no Campeonato Brasileiro, e o Deportivo Táchira, o Flamengo tem que ganhar por 1 ou mais gols para poder se classificar. Como é que trabalhar esse mental para esses jogos, já que você comentou ali que, né, o jogo está sendo muito mental nessa semana e a próxima semana que está por vir? Bom, eu acho que são 3 jogos decisivos, acho que não dá para a gente desmerecer o Botafogo, o da Paraíba. É um jogo mata-mata, a gente fez um resultado simples lá, então é um jogo que a gente tem que estar focado 100% e atento 100%. Para quem for jogar, dar conta do recado da classificação. A gente não pode se dar o luxo de ficar falando como se a gente tivesse passado já, não. O respeito é muito grande pelo Botafogo e a gente tem que focar nesse jogo primeiro para conseguir essa classificação. A gente é o atual campeão da Copa do Brasil, então a gente quer manter esse título também com a gente. Então a gente tem que focar 100% e aí, lógico, depois pensar no Palmeiras e mais para frente ainda pensar no Táchira, que também são 2 decisões pra gente, mas a gente tem que focar nessa primeira decisão do Botafogo aí, porque vai ser uma semana cheia de decisões e a gente tem que estar preparado para todas, independente de quem for jogar qual for. Léo, o Flamengo perdeu 4 pontos contra equipes que são consideradas postulantes ao título, né? 2 contra o Inter na primeira rodada e 2 hoje. Queria saber de você o quanto isso pode impactar lá na frente, lá no fim do campeonato, sabendo que o Flamengo provavelmente também vai brigar pelo título contra essas equipes. Bom, eu acho que pode impactar, mas acho que a gente tem que estar preocupado em fazer os próximos resultados. A gente não perdeu para nenhuma delas. Acho que contra o Inter a gente teve uma partida em que a gente deveria ter vencido, a gente criou para vencer o jogo,
construiu para vencer o jogo e infelizmente não venceu, porque tem um adversário lá do outro lado que é muito forte também. Hoje já foi num contexto diferente, um contexto em que a gente teve uma decisão muito forte na quinta-feira, onde se a gente perdesse a gente estava fora da Libertadores. Então acho que criou um desgaste, acho que não só físico, mas também mental. E neles também, acho que o Botafogo também transpareceu isso no segundo tempo, porque eles também jogaram uma decisão no meio de semana. Então a gente tem que colocar contextos. Lógico que a gente quer vencer todos os jogos, mas também é importante no Campeonato Brasileiro manter a regularidade de ter menos derrotas, sofrer menos gols, porque aí a gente sabe que a gente está mais perto de vencer e de ficar lá em cima. Última aqui. Vocês não conseguiram hoje o resultado tão positivo assim, né? Não conseguiram a vitória. Mas, acima de tudo, tiveram muitos desfalques, muitos problemas físicos. Teve a escolha por não relacionar também com a questão física o Arrascaeta, a falta do Gerson. Então, isso foram precisam superar antes mesmo de entrar em campo. Queria saber sobre isso, né? Sobre esse processo de superar essas ausências, se fez muita falta a falta desses jogadores e se também já estava programado você ser improvisado no meio. Bom, não estava programado, mas acho que o filho sabe que eu faço aquela função, que ocasionalmente eu posso fazer, posso ajudar ali. Como eu falei, a gente teve alguns desfalques seguidos ali naquela função, os dois o Eric e o Alan sofreram lesão no mesmo jogo. O Gerson também foi expulso, então acabou que ficou muito restrito ali ao Everton e ao Nico ali na posição, e não teria outro. O outro seria o João, talvez o João, que é um menino ainda, né? Não sei nem se ele já estreou no profissional, e talvez entrar num jogo como esse seria complicado, né? Então o filho já sabia, eu já imaginava a possibilidade de poder fazer a função em algum momento ali, se algo acontecesse com o Eric ou com o Eric não, com o Nico ou com o Everton. Então para mim não teria problema, o filho nem ali só me chamou na beira do campo, perguntou se eu conseguiria fazer, faria sem problemas, como sempre fiz aqui. E qual foi a outra pergunta? A ausência, quanto isso fez diferença? Eu acho que talvez sim, características, acho que pode ter feito um pouco de diferença, porque acho que são os jogadores mais criativos nossos, né? O Arrasca principalmente e o Gerson. São jogadores que criam mais oportunidades pra gente, né? O Arrasca nem se fala, que é hoje o artilheiro e acho que é um cara com mais assistências também no campeonato e na temporada. E ele é muito importante pra gente, mas a gente tem que superar isso, mudando um pouco a característica ali, jogando com jogadores com mais atacantes, talvez, do que meias, e modificando um pouco, mas a gente sabe que todos os jogadores são capazes de fazer a função. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu a vitória com eles, mas a gente confia muito neles para poder dar conta do recado caso alguém não possa jogar. Obrigado, galera. Não, ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa que inexplicável, né? Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam o ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar, e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume, os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir para o jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite, e temos um elenco muito qualificado e também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário, que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos as nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas, e aí eu já não
já era futebol. Aquilo ali já não era o que eu gosto. Mas, mesmo assim, acho que como você falou, eu concordo, um ponto justo. Felipe, boa noite. Felipe, na semana passada, depois do jogo contra o Bahia, você falou muito sobre muita coisa que acontece é de fora para dentro, aqui dentro a gente está fechado e tal. Só que contra o Bahia aconteceu, contra a LDU aconteceu e hoje voltou a acontecer. Vazar a sua escalação antes de sair a escalação oficial. Queria saber o quanto isso está te incomodando. Queria saber também se você não acha que tem alguém, talvez, que esteja querendo te atrapalhar. Obrigado. Bom, vazou a escalação inteira? Bom, Pedro. Vazou bastante? Ok. Bom, não controlamos tudo, infelizmente, né? Temos, às vezes as escalações vazam, na verdade não vinha vazando e vazaram. Eu não controlo tudo, infelizmente eu não controlo tudo, não controlo quem está olhando, quem está vendo, ou quem pega o celular e manda uma mensagem, não posso controlar isso. Isso é do futebol. Me prejudica, claro que me prejudica. É ruim pra gente que vaze a escalação. Mas quem faz está indo contra o Flamengo. Quem vaza, então. Que ele durma, que é essa pessoa que vaza. Muitas das vezes a gente tem alguma informação, mas que essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro depois e não vai conseguir dormir. Pelo menos eu acho. Felipe, Raíza Simplício da Go Brasil e da revista Placar. Você falou essa questão toda do calendário e isso é um fato, né? O Arrascaeta é um jogador, por exemplo, que a gente sabe que não vai conseguir jogar no máximo físico como ele vinha apresentando a temporada inteira. E muito se fala também, o Flamengo tem que buscar um substituto para o Arrascaeta. E a gente sabe da qualidade dele, sabe que é difícil achar um jogador com a qualidade dele. Mas a gente tem visto muito o Flamengo falar de contratações de pontas, tem a possibilidade do Jorginho também, que deve chegar. Como é que está para você, Felipe Luiz, essa questão de ter um jogador que possa substituir o Arrascaeta sem ser um cara improvisado, um cara que realmente possa ser? O Flamengo precisa ir no mercado buscar esse jogador? Bom, o mercado, eu não penso porque o mercado está fechado e eu só posso pensar agora no próximo jogo. Então eu pensei essa semana toda no Botafogo, em como resolver, esses dias agora contra o Botafogo, em como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Que ele tentou até o final, não conseguiu, infelizmente, e depois eu tenho que achar soluções para isso. Mas com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meia, para volantes, para pontas, para atacantes, para zagueiros, para todas as posições que a gente pode melhorar o elenco, aumentar a qualidade, não o número de jogadores, senão a qualidade do elenco. O Flamengo tem que sempre estar atento ao mercado. Vai abrir agora em junho e com certeza temos nomes para poder reforçar o elenco que é natural. Essa reposição, essa troca de peças para sempre levar a qualidade desse elenco que já é muito alta. Felipe, boa noite. Boa noite. Aqui. A gente teve hoje o Lohan novamente relacionado. A gente teve uma partida, mesmo com esse empate 0-0, eu considero que teve uma partida boa, o Everton Araújo. E eu queria te perguntar sobre esses jogadores, né? O Lohan que está voltando, o Matheus Gonçalves que teve a oportunidade hoje, mas já era um momento que o time já estava muito desgastado, a gente percebe, você falou sobre a questão de jogar quinta-feira, jogar domingo, o jogador já entra nesse momento do jogo já com a equipe muito desgastada. Mas eu queria que você avaliasse a entrada desses garotos, desses jogadores que são aí da base, que vêm da base. Não, o Everton é sempre muito confiável, sempre faz jogos sólidos, né? E ele domina muito o meio-campo, que é a fase defensiva, os apoios que ele tem sempre para solucionar o companheiro pressionado, e ele tem muitos detalhes que eu gosto no volante, por isso que eu me sinto tão seguro quando eu coloco ele no campo. E o Lohan vem evoluindo, está jogando no Sub-20, vem jogando melhor, vem treinando muito bem, pelo que o Nuno, o treinador do Sub-20, me falou. Está treinando com muita intensidade, com força, está correndo, está querendo aprender e não é coincidência que ele vem evoluindo no Sub-20 e hoje com os desfalques decidi chamá-lo, né, mas infelizmente como ele jogou quarta-feira, eu acho, ele não conseguiu treinar comigo, nenhum treino essa semana, então
não me senti confortável em colocar porque ele não tem as dinâmicas de treinamento comigo. E o Matheus é um jogador que tem um talento, vocês sabem disso, tem um talento muito grande, uma qualidade muito grande. E eu imaginava que ele fosse dar essa qualidade que nos faltava, esse toque de qualidade no meio campo que nos faltava. Mas é um jogador que durante muito tempo assim ele perde a posição, ele é muito anárquico dentro do meio campo. Então, por mais que ele tenha muita qualidade, muitas vezes ele mesmo se aperta nas situações. Mas é um jogador que tem qualidade e tem muito para evoluir. Boa noite, Felipe, tudo bem? Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV. Felipe, uma oratória que você, inclusive em outras coletivas, você deu pra gente, que o Dela Cruz não é um meia, ou então você não vê o Dela Cruz como um meia. Hoje você disse que até depois dos 15 minutos ele deu um pouco de mão do jogo, o jogo realmente ficou meio confuso. O Dela Cruz, na sua visão, ele não consegue ser esse jogador, um meia, claro, respeitando a característica, é diferente do Arrascaeta, que é um meia mais cerebral, mas o Dela Cruz não consegue em alguns momentos, ou então em alguma sequência, em algum momento de partida ou jogo, ser um meia, porque quando ele veio contratado para o Flamengo, ele veio como um meia, claro, respeitando o seu trabalho, sua opinião, mas ele veio contratado como um meia, anunciado como um meia. Na seleção do Uruguai ele atua como um meia, respeitando o colega também, Marcelo Bielsa. E num jogo hoje com tantos desfalques, você mesmo disse que, na sua opinião, o seu Flamengo tem 3 meias, Arrasca, Plata e Gerson, e fazem os jogos por dentro Gonçalves e Luiz Araújo. O Dela Cruz não seria, em algum momento, um jogador que talvez fosse suprir essa ausência de um jogador um pouco mais ofensivo, com um pouco mais de recurso ofensivo? Queria saber a sua opinião, se realmente, de fato, o Dela Cruz não é esse cara, na sua opinião, e também, se você puder atualizar a gente, se souber também, a situação do atleta após a lesão de hoje. Obrigado, boa noite. Obrigado. Se eu coloco o Nico hoje de meia, eu jogo sem volantes, porque eu só tenho o Nico e o Everton. O Gerson estava suspenso, o Eric e o Alan estão machucados, não tinha volantes. Mas, respondendo a tua pergunta, primeiro, aonde o jogador gosta de jogar? Essa para mim é onde ele se sente mais à vontade, onde ele se sente mais cômodo. Perguntem para ele, volante, jogando de frente, construindo. Aonde a gente viu, para mim, pelo menos a melhor versão do Nico, de volante, aonde ele faz o time jogar de volante. Então eu penso sempre, assim, a posição, ele gosta de jogar ali, ele nos deu tanto, nos dá tanta criação de jogo, nos dá tanta saída de pressão por vantagem qualitativa. Para que eu vou improvisar? Né? Para que eu vou improvisar um jogador? Tirar ele do melhor lugar. É como se eu fosse tirar um zagueiro, por exemplo, o Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, e colocar ele de volante ou de lateral. Então eu estaria tirando o que nossa equipe tem de melhor, que é a fase de estabilidade na equipe, que são os zagueiros, que são os laterais, que são os 2 volantes, para fazer uma coisa que eu não sei se daria certo. Pontualmente, se precisar, com certeza ele vai fazer. Ele vai ter essa qualidade para fazer, ele vai fazer. Eu não vejo ele com o último, por exemplo, a finalização, o gol, o último passe, que é o que o Arrascaeta tem e que é o que os jogadores que jogam nessa posição costumam ter. Agora, que ele pode fazer, não tenho nenhuma dúvida.